Olá! Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. E desta vez nós vamos aprender sobre as angiospermas. Quem são as angiospermas? Quais são as estruturas que elas possuem? Como que eu consigo visualizar essas estruturas? Tem como eu aprender? Qual a importância dessas estruturas na reprodução destas espécies? Vamos lá? Então, olha só, angiospermas são aquelas plantas onde eu consigo visualizar flor e fruto. Este termo, ele vem do grego e lá eles falam angeion. E o angeion significa urna, um lugarzinho fechado, protegido. Nós temos esperma, que nós já vimos anteriormente, que significa semente. Então, quer dizer que eu tenho uma semente protegida dentro de uma urna, dentro da fruta, né? Nós vamos observar. Os frutos têm a função de se organizar com o ovário desta planta para que haja a fecundação e aí eu consiga proteger este embrião. Então, quais são as estruturas que eu vou observar dentro destas angiospermas? Então, eu vou observar, primeiro, raiz. Lembra que nós falamos que a raiz, ela traz todo o nutriente, ela vai trazer seiva, água, tudo que essa planta precisa para se construir, para ser uma planta saudável. Então, ela vai vir a raiz. Depois nós temos o caule. O caule, ele vai estruturar esta planta. Ele vai dar forma, estrutura, fazer com que essa planta se mantenha uma planta frondosa, saudável. Bom, a partir daí nós temos flor, fruto e folha. As folhas, elas vão se estruturar dentro de cada espécie. Nós temos algumas folhas que têm a presença aí de nervuras, né, mais organizadas, todas posicionadas no mesmo sentido. Nós temos folhas afiladas e aí estas folhas elas vão trazer dentro das estruturas bem nervuras, não tão bem certinhas, tão organizadas ali daquela folha de uma maneira bem radical. Mas nós temos ainda o fruto e nós temos as flores. As flores, elas vão ser responsáveis pela formação do fruto, que vai guardar esta semente e trazer novas espécies. Bom, flor. Qual a importância, então, dessa flor? Como que essa flor se estrutura? Quais são as estruturas visíveis que eu consigo visualizar dentro desta flor que vai trazer uma organização visual chamativa para um outro animal que precise, né, levar este pólen para ser fecundado, para caminhar dentro do perfume, para atrair animais que vão levar essa semente para ser dispersa. Nós temos que pensar na flor como um todo, não só uma simples flor lá na árvore ou lá na planta próxima que temos em casa. Então lá, a flor então, ela é uma estrutura que tem uma importância extrema. Ela é um ramo que sofreu modificação e que vai fazer com que haja uma melhor visualização daquela planta. Porém, ela tem partes que são estéreis, que não vão produzir nenhum tipo de perpetuação. Ela não vai trazer semente, ela não vai fazer fruto, ela não vai ter, a estrutura toda vai ser montada para que haja só uma formatação de segurança para as estruturas que são reprodutivas. Ela vai servir de apoio, ela vai mostrar para aquele espaço, olha, eu estou aqui.
existe uma coloração que chama, que é atrativa para outros animais. E aí, com isso, ela vai ganhar a presença destes animais ali para que eles levem a semente na hora certa para os lugares que ela precisa. Bom, quem são essas estruturas então? As estruturas estéreis são as pétalas e as sépalas, que nós vamos compreender. Quem são essas estruturas na flor? As sépalas são aquela partezinha verde que está lá no começo da flor, que segura, né, as pétalas. Então, as pétalas, né, são a parte colorida, que aí nós vamos ver branca, vermelha, alaranjada, de várias tonalidades, né? Nós temos as partes que são ditas reprodutivas, que são os estames e os carpelos. Onde que estão esses estames? Aonde que está esse carpelo? Então, isso tudo está inserido dentro desta planta. Então, nós vamos ter estame, né? E este estame vai trazer para si essa condição de proteger. Proteger quem? O ovário desta flor, que vai receber este pólen para que aconteça esse processo reprodutivo. Bom, o que mais que a gente vai ver de tudo isso aí? Então, nós vamos ver que há dentro do ciclo uma alternância de gerações. Muito lá na frente nós temos, vamos lá no jardim de casa, eu tenho uma flor vermelha e tenho uma flor laranja. Elas fazem esse processo de polinização. A próxima geração, às vezes todas as flores vêm vermelha. Aí a gente fica assim, mas por que veio tudo vermelha se eu tinha uma flor de uma cor e a outra de outra cor? Por que eu não consigo organizar isso para que eu tenha essas porcentagens, né, de presença de flor na mesma família? Porque existe a genética. E aí, quando eu faço o cruzamento de indivíduos de cores diferentes, eu não tenho como manter. Eu vou ter essa alternância dentro da variabilidade nas gerações. Lembra que a gente falou dessa variabilidade? Eu vou ter uma alternância dessa variabilidade. Então pode ser que daí a 3, 4 gerações eu traga novamente indivíduos da coloração daqueles pais da primeira geração, ok? Bom, uma outra coisa que é muito importante, a polinização. Lembra que nós falamos que nós temos o grão de pólen, que é o gameta masculino? Então, ele é importantíssimo, porque através desta polinização, que às vezes é feita através de um inseto como a abelha, uma borboleta, ela vai trazer esse grão de pólen para este tubo polínico de uma outra planta que às vezes nem está ali do lado daqui onde ele retirou esse pólen. Mas ele vai fazer esse casamento, fazendo com que aconteça esta fecundação. Um outro processo, a dupla fecundação. Ou seja, uma mesma planta, onde eu consigo ver a questão da antera, que é onde eu tenho o pólen, e também consigo perceber o tubo polínico. Então, eu consigo fazer com que haja essa polinização na mesma planta. E aí, eu faço uma dupla fecundação. Todo este processo, ele acontece de uma maneira muito natural, usando outras espécies como agente, usando os efeitos da natureza, como chuva e vento. Então, todo esse processo acontece. Bom, então o que nós temos então? Nós temos a planta com antera, com ovário.
acontece esse processo fecundo, onde o pólen cai dentro do ovário dessa planta. Então, ó, acontece a divisão celular, que eu chamo de meiose e mitose, as divisões, e aí vão acontecendo uma duplicação das células, né, desta espécie, até que ele consiga se organizar na osfera, dentro do que eu chamo de ovário dessa planta, que está dentro da flor, acontece todo esse processo de divisão celular. E ela protege, então, este novo indivíduo. Pronto. Ah, tá, professor. Então, quando houve essa fecundação, o que aconteceu, então? O primeiro estágio, a gente vai achar o zigoto, que é aonde aconteceu a fusão, aconteceu a perpetuação ali, é onde um gameta fecundou o outro, e aí eu vou ter a fusão desses gametas, formando o zigoto. Dentro do núcleo, né, que agora passa a ser triploide, e aí a gente vai ter embrião depois de uma série de divisões da célula desta espécie. Pronto. A gente precisa proteger este embrião. Como que eu vou proteger este embrião? Lembra que nós falamos que existe uma casca que vai proteger a semente? Então, há uma casca da semente. E aí eu vou proteger para que haja nutrição desse embrião, fazendo com que aconteça todo esse processo fecundo de uma maneira muito protetiva, trazendo nutrientes, trazendo todo o necessário para esse novo embrião. Tá. Fez todo esse processo, começa-se de novo uma nova espécie, onde eu vou ter raiz, tronco, folhas, flor, fruto, sementes e tudo se refaz de novo. E aí eu vou ter todo esse processo reprodutivo acontecendo. Pronto. Como então seria o fruto? Bom, lá no fruto eu tenho o desenvolvimento do ovário, que é a parte, né, que a gente mostrou lá na flor, onde eu recebo, depois do tubo polínico, o gameta masculino. Então, esse ovário se organiza, fecundo, né? Processo todo de fecundação, e aí começa a formar-se o fruto. Não acontece isso de uma hora para outra, não é? Começou hoje, amanhã eu já vou ter fruto. Então, eu vou ter o quê? Organização de estrutura, proteção, nutrição. Como que esse fruto, ele se estrutura? Então, nós vamos ter exocarpo, mesocarpo e endocarpo. Exo, externa. Então, é a parte externa do fruto, é o exocarpo. O mesocarpo é a parte intermediária, que a gente fala que é o suco de uma fruta, né? Ou de um fruto, é onde tem a parte carnosa. E nós vamos ter o endocarpo, que é a parte mais interna, é o que está lá dentro mesmo do fruto, bem próximo às sementes, quando essa semente é lá bem interiorizada. Os frutos podem ser de que maneira? Eles podem ser simples, agregados ou múltiplos. Quando eu falo que eu tenho um fruto simples, quer dizer que ele tem um único carpelo. Não tem, né, uma divisão. Então, eles estão unidos. Os carpelos se unem e formam o fruto. E aí eu falo que ele é simples. Quando eu tenho, né, a formação de uma flor, carpelos separados, e aí quando eles se agregam, quando eles se organizam um no outro, fundindo-se, aí eu vou ter um fruto agregado. Ah, professora, e os múltiplos? Os frutos múltiplos, eles são a partir de uma inflorescência, ou seja, várias florzinhas se unem,
né? E aí eu vou ter muitos frutinhos, que é o caso da uva. Porque quando você está lá, você vê o cachinho de uva, você pensa como se fosse uma única flor. Mas não, foram várias florzinhas fecundas que aí vão me dar um fruto múltiplo. E agora nós vamos falar das camadas do fruto. Lembra que nós falamos que há uma relação com o ovário da flor e com o fruto? Então, olha só, percebem que o epicarpo ou o exocarpo, que seria a casca do fruto, é a parte externa, é o que está mais à vista, né? Aquilo que a gente consegue ver. Logo que você olha para o fruto, nós vamos ter o mesocarpo, que é a parte interna, é o intermediário, ele está entre o exocarpo e o endocarpo. É a parte carnosa, é o que eu aproveito do fruto para conseguir me alimentar com ele. E nós temos o endocarpo. O endocarpo é a parte mais interna, é aquilo que está mais próximo das sementes, né? E aí você percebe o quanto ele está ligado à parte do ovário da flor que deu origem a este fruto. Porque é lá que eu percebo as sementes, aonde aconteceu a fecundação. Então, ovário e endocarpo, eles estão muito interligados, tá? É aonde eu vou perceber essa construção das sementes, ok? Bom, aí nós vamos voltar lá na nossa flor para compreender todo este processo, para relembrar todas essas estruturas e compreender. Então, o que a gente vai propor? Lembra que a gente fez um processo de encapar um pedaço de papelão e organizar as estruturas? É o que a gente vai fazer aqui. Nós vamos pegar uma flor, e aí você vai escolher uma flor próximo da sua casa e vai separar e colocar nome, colá-las e colocar nome nas estruturas. Então, nós vamos ver pétala, sépala, que são as estruturas que eu consigo observar aqui, ó. Então, nós vamos ter pétala, as sépalas, ó, que são a parte verde. Lembra que nós falamos da flor? Então, vocês vão fazer a separação, pegar uma flor inteira, fazer a separação desta estrutura, colar ela no papelão encapado e colocar o nome das estruturas. Então, nós temos a pétala, nós temos sépala. Nós conseguimos, quando a gente abre, retira, né, separa todas as pétalas, a gente consegue perceber, então, no interior desta flor, o filete, a antera, que também são percebidos na flor de origem lá do nosso trabalho. Então, vocês vão observar tudo que vocês conseguirem, todas as estruturas que vocês conseguem observar na flor que vocês pegarem lá no jardim ou na rua de vocês, vocês vão fazer a retirada, a colagem destas estruturas e aí vocês vão nomear as estruturas. Aqui nós temos diferentes tamanhos de botões, chegando já quase à estrutura de flor para ser fecunda, né? Que a gente fala de flor amadurecida, pronta para o processo de reprodução. Então, todas essas estruturas. E aí nós temos a semente para mostrar como que isso se organizou no ovário desta flor. Bom, quando a gente falou de todas essas estruturas, da condição delas, dos nomes, nós não podemos esquecer lá do nosso fruto. Como que se organiza? Lembra que o que nós falamos? Que estas estruturas estão interligadas? Então, aqui nós temos, olha, a presença da parte que se mostra como lá no ovário da planta, com a presença da semente.
Isto no nosso fruto, aonde a gente tem o exocarpo, que é a casca, nós temos o mesocarpo, que é a parte do suco do fruto, e nós temos o mesocarpo, que é a parte aonde eu vou estar trazendo a referência do ovário da flor. Então, vocês vão fazer esta prática, vão fotografar, colocar seu nome no trabalho e enviar para o professor de ciências, para que ele consiga observar que você conseguiu compreender como se organizam as estruturas de uma flor, como que um fruto está ligado à fecundação desta flor e como que tudo se estrutura, ok? E para acessar nossas atividades da plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV e eu te espero na próxima.